eu tenho falado sobre as vitórias nos vales. O Deus das montanhas é também o Deus dos vales. E nós estudamos a história de uma guerra que o povo de Israel enfrentou, uma coalizão com 32 povos, 32 reinos. E eles guerrearam nas montanhas e Deus trouxe livramento, provisão. E aí os inimigos do povo de Deus se reuniram e tentaram achar uma resposta. Por que nós perdemos? E alguém chegou à conclusão de que eles tinham lutado no lugar errado. Se nós lutássemos nos vales, o Deus deles é o El Shaddai, o Deus das montanhas. Se nós lutarmos nos vales, seremos bem-sucedidos. E fizeram guerra de novo e perderam mais uma vez, porque o nosso Deus é o Deus das montanhas e é também o Deus dos vales. E eu tenho estudado aqui junto com vocês como nos vales das nossas vidas nós podemos alcançar a vitória em Deus. E talvez você chegou aqui passando por vales. E hoje eu queria, em nome de Jesus, te ajudar a conquistar, a receber a graça vitoriosa do Senhor. Quero ler com os irmãos mais uma vez o Salmo 42. Diz assim: como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Como ferida mortal em meus ossos, os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia inteiro: aonde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo é lindo. E ele vai apresentar, no primeiro momento, a aflição da alma. Por quê? Ó alma, você está abatida. O salmista está conversando com ele mesmo. E ele vai tirar essa fotografia. Ele fala das lágrimas como alimento. E eu expliquei aqui que não é simplesmente sentir o gosto, o sabor das lágrimas. É o momento quando a gente alimenta a dor. E talvez você tenha alimentado a dor no teu coração. Quando estamos com a alma abatida, muitas vezes sentimos os ossos envenenados. Ele fala assim: é a dor da alma que se transforma em dor física. Talvez você já foi para o hospital sentindo dor de cabeça, dor na coluna, ataque cardíaco. Chega lá e não é nada. De alguma maneira a dor da alma se transformou na dor do corpo. Ele fala, um abismo chama outro abismo. E normalmente o problema não vem sozinho, quem concorda aqui? Quando o problema bate na porta, ele traz um monte de vizinho chato junto. É uma crise que chama outra crise. É um problema financeiro que se transforma no problema do casamento, que se transforma no problema do lar, que se transforma no problema emocional. E quantos de nós vemos a alma abatida porque esse turbilhão chegou e encontrou as nossas vidas? Ele continua: ondas e vagalhões passaram sobre mim. O que é vagalhão? A onda forte.
Quando você é embolado, não sei se já foi embolado pelas ondas. Esse é o sentimento aqui. A alma abatida, muitas vezes quando a gente sente um impacto de algo forte que chega, e a gente perde o controle, não consegue pôr os pés no chão, a gente perde a firmeza. Esse é o contexto. Ele está apresentando a sua aflição. E agora ele começa a trazer respostas. Como é que a gente trata a alma abatida? Como a gente trata essa situação? Como a gente vence as batalhas nos vales? Nós aprendemos 5 lições já. Instruir a alma. E eu expliquei que Deus escreveu uma lei para a mente e outra para o coração. A lei, quando você lê a Torá, 5 livros, os Salmos também são divididos em 5 livros. E de uma certa maneira, Deus está preocupado também com as nossas emoções. A palavra de Deus, ela precisa, sim, a pregação hoje, a minha oração é que ela chegue na tua mente e desça para o coração, para as emoções. Deus se preocupa com o que a gente sente. Ele trata os nossos sentimentos. E aí Ele ensina a alma, prega para a alma e canta para a alma. Depois estudamos sobre canalizar o desespero. A imagem da corça desesperada, com sede. E agora ele está falando, o meu desespero eu quero transformar numa busca intensa por Deus. E aí ele fala de como ele faz isso. E eu creio, sim, em nome de Jesus, você vai receber vitória nos vales da vida quando o seu desespero se transformar numa busca intensa por Deus. Você crê nisso? Amém? E ele continua. Eu falei sobre as palavras ao vento. Quando um desesperado fala, a gente não leva em conta. Jó vai nos ensinar isso. Não leva em conta as palavras de um desesperado. São como palavras ao vento. Eu expliquei como a gente lida com as palavras do desesperado e como a gente usa as palavras ao vento para tratar a nossa aflição. Depois falamos sobre procurar a face escondida de Deus no sofrimento. De certa maneira, Deus sempre se revela no sofrimento. A cruz é um exemplo disso. Quando olhamos para a cruz, é uma máquina de tortura a cruz. Mas ela revela a face de Deus. Porque Ele morreu, porque Ele desceu ao Hades, eu e você temos acesso à glória do Senhor, aleluia. Procura a face. Falamos das lembranças reparadoras. Lembra do que te dá esperança. E agora eu quero continuar com mais uma lição. Se queremos tratar a alma abatida, precisamos aprender a esperar em Deus. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba? Espera em Deus, pois ainda o louvarei e a Ele meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus. O que isso significa? Como isso pode nos ajudar a vencer as batalhas nos vales, a tratar a alma aflita? Em primeiro lugar, esse salmo vai nos deixar claro que isso é importante, porque essa instrução aparece 2 vezes. No versículo 5 e no versículo 11. O mesmo texto se repete. É como se fosse um refrão da canção. Ele está dando uma ênfase, espera em Deus. E ele conclui dizendo, espera em Deus. Mas por que isso é importante? O que significa esperar na Bíblia? A palavra esperar aqui nesse texto, no hebraico, ela é yashal. E é interessante porque algumas vezes essa palavra é traduzida na Bíblia como dor e frustração. Em Jeremias 4,19, ele diz assim, meu coração, eu me contorço em dores. A palavra dores aqui é espera. As paredes do meu coração está agitado, não posso ficar calado, porque eu ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Muitas vezes a espera na nossa vida se transforma em dor. Aqui, Jeremias está falando aqui da expectativa da guerra. Ouve as trombetas, as bandeiras, essa espera está trazendo dor. Mas, talvez na sua vida, de outras maneiras, espera representa dor.
Talvez você esteja orando há muito tempo por um parente que você quer ver sendo salvo, transformado. Tem alguém aqui que ora por um querido que ainda não? Quando começa a demorar, não vira uma dor? Uma aflição? Ou quando você tem alguém na família que está doente, e você está orando por cura, e à medida que o tempo passa, essa espera vira dor. É isso que ele está dizendo aqui. Essa palavra também é traduzida por frustração em Ezequiel. Ezequiel 19, 4 e 5. Vendo a leoa frustrada, a palavra frustrada aqui é esperar. E perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Ele está falando aqui dos príncipes de Israel. Ele usa uma figura de linguagem. Assim como a leoa prepara o leãozinho, o filhote, para se tornar um leão, e capaz de apanhar as presas, de se virar sozinha. E ele vai falar de um leão que ela preparou, quando ficou pronto, ele foi levado embora. A espera dela virou uma frustração. E quantas vezes a nossa espera se transforma em frustração? Você quer ter um filho, e aí tenta uma vez, outra, e de novo, e mais uma vez. E agora aquela espera que antes era boa se transforma em frustração. Ou então a espera para casar. Quantos aqui são solteiros? A gente espera que Deus mande, alguém. E às vezes o tempo vai passando, um caso, outro também. E essa espera agora vira uma aflição, uma frustração. O que deu errado? O que está acontecendo? Por que Deus não me abençoa? Eu não sei como esperar. Representa talvez dor e frustração para você. Mas hoje, Deus te trouxe aqui porque Ele quer tratar a tua alma abatida. Ele te trouxe aqui porque Ele quer trazer vitória nesse vale, enquanto você espera. Pastor, como? Eu sou vitorioso diante desse vale. Você veio aqui para aprender a esperar em Deus. Mas o que muda? Como é diferente? O que significa esperar em Deus? Em primeiro lugar, presta atenção. Esperar em Deus é aprender que o Senhor é a minha porção. Esperar em Deus é aprender que o Senhor é a minha herança, a minha porção. Aleluia. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Jeremias está numa espera angustiante. O livro já diz, o nome do livro é Lamentações. Ele é chamado profeta chorão. Ele está diante de um vale. Olha o que ele vai dizer. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia. Salmo 16, versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Deus é a nossa porção, aleluia. Ele enche o meu cálice. Diante dele eu sou plenamente satisfeito. Ele é a minha alegria, Ele é a minha provisão, Ele é a minha herança. A Bíblia diz, herança do Senhor são os filhos, mas ela diz que o Senhor também é a minha provisão, a minha porção, a minha herança. Sabe, muitas vezes no tempo de espera, começamos a nos frustrar com a felicidade alheia. Você começa a olhar para o lado e a gente compara. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi no começo desse ano, de um pastor. Deus o enviou para começar um ministério na cidade mais violenta do México. E ele começou um projeto ministerial ali. E logo depois de um tempo de trabalho, o chefe do tráfico naquela região ameaçou ele e a sua família de morte.
E ele estava contando para nós nesse encontro da sua crise. Deus, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Por que a minha família agora está em crise? Por que, Deus, eu coloquei a minha família em risco? Olha o ministério do fulano, do ciclano, podia ser diferente comigo. E aí, enquanto ele estava orando, Deus lhe deu esse texto. Eu sou a sua porção. E aí ele falou de uma lição que ele aprendeu. Sabe, na vida, a gente tem que aprender uma dança, ele falou. A dança entre a fé e o contentamento. Estou aqui porque creio que Deus tem algo. Estou passando por essa situação porque eu creio. Deus quer ensinar algo, quer fazer algo. E nós precisamos ter a fé para continuar, para enxergar além, para entender que o Senhor tem propósitos maiores e não esmorecer. Mas também precisamos ser agradecidos por aquilo que Deus já nos deu. Por aquilo que Ele já nos permitiu viver. Por aquilo que Ele deixou para nós. Ei, você é abençoado, você encontrou a Jesus. Você é abençoado, você pode ter acesso ao trono de graça. Você é abençoado, Deus permitiu você chegar aqui nesse lugar hoje. Você é abençoado. E aí ele falou que à medida que ele começou a praticar a gratidão e entender que o Senhor era o seu prazer maior, a sua porção mais importante, a sua alma foi tratada. E agora o ministério prosperou. E ele estava testemunhando o que Deus fez. Você está no vale? Lembra, o Senhor é a sua porção. Eu lembro de um dos momentos que eu vivi. Eu tinha terminado meu namoro. Eu já era pastor. E eu tinha feito planos. O problema é que a gente faz planos, né? A gente constrói o castelinho de areia. Eu vou casar com tantos anos, vai ser de tal jeito, vai acontecer. Aí vem uma onda do mar e leva embora o castelo. E eu lembro do meu sentimento de frustração. E aí eu fiquei triste, decepcionado, tinha terminado o namoro, ia fazer 29 anos. Falei, isso é a idade, pastor, casar. E eu lembro um dia, orando na sala, eu estava sozinho em casa. E o Senhor falou comigo assim: durante toda a sua vida, eu fui o motivo da sua alegria. Desde que você se converteu, eu fui o motivo, você sempre viveu alegre. Agora, por uma situação que você não está sabendo resolver, não está conseguindo enxergar para frente, você está deixando isso roubar a tua alegria. Eu sou suficiente para você, me entrega. E sabe, naquele dia eu fiz uma oração de entrega. Deus, eu não sei o que vai acontecer, se eu não vou casar, se eu vou casar, se eu vou ficar sozinho. Deus, eu entrego. Se vai ser com quem eu quero, quem eu não quero, eu entrego. O Senhor é a minha porção. Esses dias a gente estava na vigília dos pastores, a Thalita está aqui, eu lembrei dela. Ela tem um desejo, um sonho no coração, que não chegou, não veio. E na nossa vigília, ela chorando, ela entregou para o Senhor. Deus, eu não sei, eu quero ter filhos, mas eu te entrego. O Senhor é a minha porção. Eu lembro da oração dela, chorando, dizendo, o Senhor é a minha porção. Ei, deixa eu te dizer algo, entrega. Entrega. Eu queria dizer para você que você vai ter filho, que você vai casar, que o teu irmão que você está orando vai ficar bom da enfermidade. Mas não é sempre do jeito que a gente quer. Mas quando a gente entrega e confia e celebra, quando a gente diz, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu prazer. Ah, como é bom. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Entrega. O Senhor é a tua porção. As promessas dele transcendem esse tempo. Entrega. Quantos querem aprender a esperar em Deus? Diga assim, o Senhor é minha porção.
Segundo, esperar em Deus significa depender dele. Em Miqueias 5:7, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos do homem. A palavra depender aqui é esperar. E sabe, muitas vezes no vale que representa espera para nós, a gente sucumbe, a gente se perde, porque depender dos outros já acabou mal. Quem já dependeu de alguém e essa pessoa te frustrou? Levanta a mão. Se não aconteceu com você, aleluia. Você é muito abençoado. Mas a verdade é que as pessoas falham com a gente. A gente depende de gente que às vezes nos trai, nos machuca. E muitas vezes, quando a gente projeta o futuro, e isso envolve depender de pessoas, de organizações, a gente fica aflito. O que vai acontecer? Será que eu vou ser machucado de novo? Será que vai... E sabe, a Bíblia vai nos ensinar que essa espera em Deus tem a ver com depositar a confiança nele. Eu gosto da palavra crer em hebraico. Você sabe o que significa? Depositar ou lançar o peso sobre. Literalmente isso. Eu pego o peso e coloco sobre. Quantas vezes eu pego as bagagens pesadas da minha vida e eu creio. Deus está aqui. Está aqui. Mas pastor, como que a gente faz isso? A gente depende dos outros. Como é que é essa confiança em Deus? Eu gosto em Hebreus 11, quando ele vai falar sobre fé. Uma das definições de fé ali é a certeza daquilo que se espera. Sabe, eu creio que nesse tempo a fé envolve esperar. A Bíblia está falando. Mas ela fala que a fé é uma certeza gerada nesse tempo de esperas. Certezas que Deus coloca no nosso coração, dentro de nós. Eu acho interessante a história de Abraão, quando ele está num tempo de espera, e o Senhor se revela a ele, se mostra a ele. Nesse tempo de espera, ele começa a contar as estrelas e ele crê na promessa dos descendentes. Ele sai dali com uma convicção tamanha que ele muda o seu nome. Abraão, pai de multidões. Ele começa a chamar-se assim, pedir para chamarem ele assim. Uma certeza que é gerada no nosso coração. Sabe, você quer passar pelo vale e ser vitorioso? Depende do Senhor. E Ele vai gerar certezas no seu coração. Ou vai reavivar aquelas que você deixou os pensamentos ruins levar embora. Sabe, esses dias eu estava projetando o futuro. Comecei a olhar para frente. Aí comecei a ficar inquieto, ansioso, preocupado. O que vai acontecer? Como é que vai ser? E isso, e aquilo, e o fulano. E a gente projeta. E aí comecei a ficar tão ansioso, comecei a ter dor no peito. Um dia acordei com taquicardia. Isso alguns meses atrás. Eu acordei, um dia fui escovar os dentes, estava me olhando no espelho, escovando os dentes. E o Espírito Santo falou para mim: cara, você começou no ministério por quê? Você não deixou tudo para trás porque você dependia de mim? Quando eu comecei, eu larguei a empresa, eu tinha conseguido galgar um salário interessante, eu larguei tudo, porque Deus tinha me chamado, e eu dependia dEle. Agora que você está velho, vou ter que ensinar as coisas do começo. Confia, depende. Eu falei, nossa, eu estou piorando, Deus me perdoa, não estou melhorando. E aí eu falei, Senhor, o meu ministério é teu, eu não vou me preocupar com nada.
O Senhor está no controle, o Senhor me coloca onde o Senhor quiser, o Senhor faz o que o Senhor quiser, a minha vida é tua, eu entreguei para ti. Meu irmão, foi embora, taquicardia, dor no peito, passou tudo. Você está angustiado? Ei, a tua vida depende do Senhor, é dele? Você entregou para Ele? Entregou ou não entregou? Então descansa. Se Ele quiser fazer pão cair do céu, cai. Se Ele quiser levantar alguém, as coisas acontecem. Você entregou a tua vida para Deus? Entregou mesmo? Ah, meu irmão, então ela está no melhor lugar que podia estar. Esperar é depender de Deus. Quem já dependeu de Deus e deu certo aqui? Já? Olha, na nossa vida, eu estou no ministério já há alguns anos, todas as vezes que a gente se colocou diante do Senhor, em momentos que a gente precisava de algo e dependeu do Senhor, sempre a provisão do Senhor veio, nunca faltou. Ainda essa semana Deus fez um milagre, tocou o coração de um irmão, estava orando por algo, e sabe quando chega a resposta? É lindo, depender de Deus é maravilhoso. Quantas vezes, provisão financeira, palavra que chega, direcionamento, confirmação, ei, se confiou nas mãos do Senhor a tua vida, a provisão do Senhor vai chegar para você, ela é certa. Declare as promessas de Deus quando ora com os seus filhos na mesa. Às vezes a gente está vivendo uma crise financeira e a gente está tão atordoado que a gente ensina mal os nossos filhos. Eu lembro da oração do meu pai nos tempos de dificuldade. O justo não mendigará o pão. Ele orava assim. Meu irmão, era a sacola de compra que chegava, era a provisão que vinha, era dinheiro. Eu só ouvia as histórias. Eu não tenho medo de crise financeira. Eu dependo de Deus, aleluia. O Senhor é contigo, creia, declare as promessas, dependa dEle. Por fim, se meu tempo está acabando aqui, esse relógio aqui fica me chamando a atenção. Só quero lembrar um versículo, repita comigo assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. Mais uma vez, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu farei menção do nome do Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é contigo, confia nele. Por fim, essa espera em Deus tem a ver com aprender a clamar com confiança. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nos tempos de espera, a gente clama. A gente clama a Deus. E aqui a palavra clamor é um pedido intenso, um pedido de socorro. E normalmente os tempos de espera são um convite de Deus à nossa vida. Para irmos até Ele, para clamarmos. O cenário aqui é alguém no fundo de um poço, pedindo socorro, clamando a Deus. Mas pastor, como eu posso clamar com a confiança? O que gera essa confiança? De que Ele vai me responder, eu não vou ficar aqui no fundo do poço esperando. Sabe, essa confiança ela é construída, ela é gerada pelas confirmações e sinais de Deus. Quando Noé está esperando dentro da arca, ele queria agora sair, e não sabia qual era o momento certo. Já tinham passado 40 dias, e ele não sabia se ele podia abrir a arca ou não, se isso ia representar destruição para a sua família ou não. E aí o que ele faz? Ele busca confirmações, ele primeiro joga o corvo pela janela. O corvo vem e não volta mais, sai e não volta mais. Depois ele joga a pombinha. A pombinha vai e volta. E aí ele joga, depois de 7 dias, a pomba mais uma vez. E ela vai e não volta mais. E aí o Senhor fala com ele: agora abre a arca, está no tempo de sair. Sabe,
Muitas vezes a confiança para tomarmos decisões, para irmos em determinadas direções, quando estamos com medo, ela é construída, ela é gerada, ela é uma espera em Deus. E sabe o que eu senti aqui quando eu vinha pregar? É que Deus está falando para algumas pessoas aqui: ei, não faz nada antes de lançar a pombinha pela janela da arca. A fé não é uma afobação. Fé não é uma certeza da minha cabeça. Eu me lanço e vai acontecer. Não é assim. Tem que lançar a pombinha pela janela. Mas pastor, já lancei o corvo, lancei a pomba. Lança de novo. Porque tem decisão que é tão séria na vida que a gente precisa ter zelo, cuidado. Porque se ele fizesse errado, ele estava colocando em risco todo mundo que estava na arca. Tem decisões que você vai tomar que não envolve só a tua vida, envolve um monte de outras pessoas. Você está nesse tempo, joga a pombinha para fora. Deus confirmou, não só foi só para Noé, quando Gideão está com os 300, pô, que batalha doida era essa? 300 homens contra uma multidão, e ele está com medo. Ele pede, Deus confirma, e aí Deus fala, desce no acampamento dos inimigos. Quando ele desce, ele ouve os inimigos falando de um sonho. Um pão cevado que vinha destruir o acampamento deles, e os inimigos falando, isso aqui é o exército de Gideão. Aí ele sobe a montanha, e ele não tinha só uma impressão, ele tinha uma certeza que foi gerado, construída. Agora ele clama a Deus por respostas, mas é um clamor com confiança. Deus vai fazer. Abraão, quando conta as estrelas, pede um sinal. Deus manda o fogo no meio dos animais. Precisamos construir. Eu não sei o que isso representa para você, mas eu creio. Pessoas vão ver o sinal da pomba chegando essa semana em casa. Pessoas vão lançar e pedir sinais para Deus nos próximos dias, e Ele vai confirmar o que é dele, não haverá dúvida. Se há medo, se há dúvida, lança a pomba, espera, Deus vai te dar convicção em nome de Jesus. Ele é Deus que faz essas coisas. Eu estava pregando em Prudentópolis, e eu tinha falado de pedir sinais a Deus, e um casal veio de médicos me procurar no final do culto. E achei interessante, ele me perguntou, pastor, como assim pedir sinais? Tomé não pediu um sinal e Deus o reprovou, Jesus o reprovou. Os fariseus não pediram um sinal e Jesus não disse que ia dar apenas o sinal de Jonas. Como assim? Isso não é falta de fé? Aí eu falei, meu amigo, olhe quantos outros homens de Deus pediram sinais para entender se a direção que estavam tomando era correta ou não. Ali, Jesus diante dele e ele querer, ali era uma afronta da fé. Eu não estou dizendo para diante dos sinais e das revelações de Deus você não seguir, mas pedir sinal, palavra, isso é bênção. E aí eu terminei de falar com ele, estava explicando, fui citando vários exemplos na Bíblia, entendi. E quando eu estava saindo, Deus me incomodou, agora ora por eles, porque eles pediram um sinal. Eu falei, mas Senhor, vem cá, vocês estão perguntando para Deus se é momento de vocês terem um filho. Deus mandou eu orar por vocês e dizer que esse tempo chegou agora. Eles começaram a chorar. Aí eu olhei e falei, Deus não dá sinais, meu irmão. Eles começaram a dar risada. Por quê? Porque Deus é tremendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Lança a pomba que ela vai sim trazer o recado de Deus para você. Você vai entender e vai clamar confiadamente. Quando ele clama confiadamente ao Senhor, o Senhor responde.
E é lindo o Salmo 40, quando ele diz: Ele se inclinou para mim. Deus não se inclina, irmão. A Bíblia diz que os umbrais das portas se levantam para Ele passar. Ele é Rei de reis, Senhor dos senhores. Ele não se inclina, mas diante do clamor confiado, cheio de fé, em confiança, Ele se inclina para nos salvar. Aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente. Ele se inclinou. Mas não só isso. O Salmo vai dizer, ele vai colocar um cântico novo na tua boca. Pessoas que estão passando pelo vale da espera hoje vão começar a cantar de novo. E o cântico novo não é uma nova composição, ele é um cântico reparador. Quando eu canto, refrigera a alma, repara a alma, me faz ir adiante. Sabe, talvez nesse tempo Deus te deu uma canção de guerra. A canção que você canta enquanto está nos vales. Eu tenho músicas para estações da minha vida. Músicas que eu canto. Eu lembro de uma canção que marcou uma última estação. E quando eu cantava, era como se eu estivesse declarando: esse tempo Deus vai me dar a vitória, Ele vai me levantar. Quantas vezes chorando na presença do Senhor, Deus colocou um cântico reparador na minha boca. Ei, escolhe a tua canção de guerra. Ei, Ele vai te visitar nesse tempo, não para. A Thalita estava falando comigo aqui, a rainha, tinha uma música quando tocava, ela tirava a coroa e colocava no chão. E aí perguntaram para ela, por que disso? Porque essa música que a gente está cantando fala de Jesus como rei. E diante da autoridade de Jesus, nenhuma coroa de homem permanece, eu tiro a minha. Aleluia! Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós colocamos aquilo que representa a nossa autoridade sobre as coisas da vida no chão, como a coroa no chão, dizemos: ei, cremos, o Senhor está no controle, vai, segue adiante. Ele vai colocar uma canção nova na tua boca, um cântico reparador, uma canção de guerra para essa estação. Ele vai te colocar num lugar seguro. Ele tira da lama e do atoleiro e coloca num lugar seguro, diz o Salmo. Ele vai fazer isso de novo. Creia. O Senhor é a tua porção. Espera em Deus. O Senhor é a tua porção. Espera em Deus. Ele é o soberano. Espera em Deus. Aleluia. Ele vai te dar sinais. Vai trazer a pomba. Vai mostrar o caminho. Vai pôr um cântico novo. Vai te colocar num lugar seguro. Quando eu estava em Prudentópolis agora, achei interessante. Estava com o Vitali, nosso missionário lá, e ele foi contando a história de como ele foi parar lá. E achei tão bonito. Um dia ele estava no telhado, ele construía telhados lá na Ucrânia. Estava ganhando bem, a sua esposa incomodada com o chamado missionário, e ele construindo telhado. E aí veio um vento e levou embora o telhado que ele estava construindo. Mas sabe, naquele dia, como Abraão, ele teve que contar as estrelas, não tinha telhado. E aí ele voltou para casa e falou para a mulher: vamos naquele congresso missionário que você falou, vou ter que esperar passar aí o vento forte. E aí quando ele vai no congresso, eles separam para orar por nações, e uma das nações é o Brasil, e ele vai. O missionário está lá, ora por ele, falou: não precisa de missionário no Brasil, tem muita gente, o evangelho está prosperando lá, mas vocês podem orar. Aí começa a orar pelo Brasil, e um amor é gerado no coração, um sentimento de que tinham que fazer algo por esse lugar, e eles só estão orando. E aí, Prudentópolis é a cidade que tem mais ucraniano aí no Brasil. Surge uma possibilidade, uma vaga, a agência missionária está procurando alguém, e chega para ele esse convite, de alguma forma. E ele está pedindo uma confirmação.
Deus, eu quero entender se isso é para mim, se o Senhor tem algo nesse sentido. Ele lança a pombinha, faz uma oração um dia, me dá um sinal que eu entenda. Quando ele chega na igreja, no culto, o pastor vem trazer um presente para ele. Ele não sabe de onde veio. Alguém mandou para ele uma Bíblia em português e uma imagem do Cristo Redentor. Falou, meu Deus, é para a gente ir. Vieram para o Brasil, para Prudentópolis. Aprenderam a língua, ficaram nesse lugar 3 anos. Depois que aprenderam a língua, estoura uma guerra na Ucrânia. Eles estão num lugar seguro, esperando os seus. Tem hoje 30 pessoas naquela igreja sendo amparadas, porque Deus levou o telhado daquele homem, o levou para aquela terra para aprender a língua e cuidar de mais 30, louvado seja o nome do Senhor por isso.